Mas a primeira coisa que realmente não foi isso. Foi ser uma obra que representa um momento ou uma cultura de maneira muito forte e que fica marcado. Que as pessoas voltam a ela para entender aquele período ou aquele lugar naquele período. E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso podcast da INCO, Sala dos Professores, em que a gente discute sobre arte, práticas artísticas, o fazer artístico de maneira geral, né? Tanto intelectual quanto na praxis mesmo, né? Na mão na massa, em que a gente discute não só a arte, a gente vai discutir o impacto da arte nas pessoas, nas sensações, no que a gente lê, no que a gente assiste, em como a gente trabalha isso. Quando a gente está falando dessas coisas todas, a gente fala também das pessoas que fazem essas coisas todas. Então, eu quero que vocês se apresentem aí, vocês que fazem arte. Então, oi, gente. Estou aqui de volta. Tem tempo que eu não gravo, inclusive. Eu sou a Nanda, eu sou professora de edição e diagramação da INCO, sou balonista de quadrinho e sou leitora ávida de literatura. Então, estou animada para falar do tema de hoje. E a Nanda, spoilerzão aqui, que ela tinha que falar disso, ela não falou, mas eu vou falar. Ela tinha um podcast muito legal sobre literatura, o Opinanda, que era muito bom. Ela era uma amiga dela, que tocava, era outra Nanda, era uma Ananda e uma Nanda. E, pô, eu fui muito fã, acompanhei todos os episódios e espero que ela volte. Ah, que legal, pai. Eu tinha até esquecido disso. O tempo que eu não... Mas os fãs não esqueceram, os fãs estão ávidos por mais episódios. Quem sabe, pode voltar um dia, eu não nego. Por favor. Olha aí. Eu sou Rafa, eu sou quadrinista, autor, professor, comunicador aqui nas redes sociais. E na INCO eu dou aula de quadrinho, dou aula de desenho de cenários, dou aula de ateliê. Tenho dificuldades em definir clássico. E você, Pacha? Eu também tenho. Eu sou o Pacha, sou professor de roteiro, eixo de escrita e narratividade aqui na INCO. Sou ilustrador, quadrinista, faço uma porção de coisas. Quando eu penso em clássico, que me vem à mente, para a gente começar a arrancar aqui o tema do episódio de hoje, eu acho que é quando a obra ela resiste ao próprio tempo dela, sabe? Quando essa obra ela transcende o tempo da existência em que ela esteve. Né? Muitas obras não sobrevivem ao próprio tempo, porque elas ficam muito datadas, mas algumas elas conseguem ir mais longe. Então, a minha primeira coisa que eu penso quando eu penso em clássico é sobre essa possível atemporalidade. Eu quero saber de vocês. Vocês concordam com isso? Vocês discordam? Como é que é isso na cabeça de vocês? Quando vocês pensam em clássico, o que é o que vem à mente? Assim? O que você... Não, eu acho que a gente pode, nesse episódio vai ser legal, porque a gente vai tentar definir clássico de alguma forma. A gente vai falar sobre como que a gente formula essa definição, que é super complexa. E depois eu acho que vale a gente falar sobre obras clássicas e como se tornaram clássicos, se é que isso é possível. Eu acho que são pautas para a gente ter ao longo dessa hora de podcast aí. Porque eu acho que essa definição que você deu é ótima, mas o que me incomoda no clássico é que tem várias definições. E várias delas são razoáveis, talvez, entendeu? É aquele tipo de palavra que significa coisas diferentes em contextos diferentes. E por isso que é difícil de a gente colocar... Então, qual é a primeira definição de clássico que você conhece? Fala aí. Para começo de conversa, é a definição histórico-arquitetônica. De clássico tem a ver com um período histórico específico, muito específico, entendeu? Então, nesse contexto, a gente está falando de um dos períodos helenísticos, né? Então, é uma época específica da Grécia Antiga, não é nem a Grécia Antiga como um todo. E aí ele tem definições. Nesse caso, é uma parada, né? Tem uma linha do tempo, tem um pedacinho da linha do tempo e pá, tá ali, entendeu? Mas isso é uma definição e talvez até a partir dela, né, porque essa é uma época muito antiga e onde muitas coisas que se usam até hoje, conceitos matemáticos, filosóficos, artísticos, foram cunhados, talvez, a gente tendeu a usar o termo clássico para se referir a algo feito nessa época, e algo feito nessa época era muito antigo e valia para sempre. E aí a gente começou a tornar a definição, ela foi se afastando da época histórica e se aproximando dessa coisa de que são coisas que duram para sempre, de alguma forma. E, de novo, aí entrou no mundo artístico com uma identidade, no mundo literário com outro, no mundo da música, a música clássica, ela é outra coisa, tá ligado? E você pode usar dentro da música, música clássica como uma coisa e, putz, essa música é um clássico. É outra coisa já, tá ligado? Mas aí é só o conceito de... o rótulo que a gente dá para clássico no senso comum. Mas que isso que você falou, essa música é um clássico, esse gibi é um clássico.
que às vezes nem é, mas a gente considera por ele ser mais antigo do que o nosso período de vida. Sei lá, o que eu tento ver com isso, né? O que eu falei da temporalidade, é porque, assim, isso que você falou, pô, faz sentido pra caramba, porque lá os românticos olhavam para a cultura clássica helênica e falavam assim, aquilo ali é o nosso ideal. Então, eu vou perseguir aquele ideal ali de equilíbrio, de estabilidade, as coisas são, né, são perenes, não só porque são antigas, porque elas foram feitas visando uma representação do belo. Não, eles não sabiam o que os gregos antigos queriam com isso. Eles tinham alguns textos lá, tinha Sêneca, tinha Platão falando lá sobre isso, né? Sobre a arte, sobre o material artístico. Agora, quando eles lá começam a usar aquilo ali como uma régua para definir esteticamente o que seria essa arte clássica, aí é que as coisas começam a complicar, que é isso que tu falou. Que aí na música vai por um lado, na poesia vai por outro, nas artes cênicas vai por um outro lugar. É por isso que a questão clássica está atrelada ao tempo, porque ela vem de um passado primordial, mas que durante aquele período primordial lá, da época helênica, que nem você falou, aquilo era clássico, porque aquilo era uma forma de se fazer, era como a técnica era empregada e ela tinha que ser empregada daquela forma. Era um rigor estético e um rigor técnico, né? Não só estético, porque quando a gente fala estética, a gente fala da forma, né, gente? E aí vai de várias maneiras. E o rigor técnico, que é moldar a matéria, o mundo material, conforme a gente precisa fazer e como a gente transmite esse conhecimento. Agora, é muito foda quando a gente pensa isso, né? Que é o que o Rafa falou, pô, tá lá longe, a gente acha que assim, não, clássico é aquilo que vai perdurar para sempre, mas nem sempre. Tem coisas que são clássicas, no sentido técnico da coisa, e que a gente foi lá e vilipendiou, a gente transformou aquilo em outra coisa. Tem obras que foram feitas antigamente que elas não existiram. Então, não é só porque é velho que é clássico. Exatamente, exatamente. Se tornou uma régua, né? Uma coisa que eles tentavam, que eles aplicavam rigorosamente, assim. E enquanto o Rafa estava falando, na verdade, eu pensei numa outra definição de clássico que a gente usa mais coloquialmente, que é tipo, quando a gente fala, tipo, pô, isso daí é clássico dele. É um padrão, né? É um padrão de repetição para uma situação ou para um tipo de pessoa. É quase um estereótipo, é quase um estereótipo também, né? Então, eu acho que pode ter vindo um pouco dessa situação que você está descrevendo. Nossa, eu adorei isso que você trouxe, porque eu fiquei pensando na quantidade de histórias que a gente conta hoje que são derivadas de histórias lá atrás, né? Que são consideradas clássicas. Então, eu acho que é legal isso, porque eu não quero entrar muito nesse assunto, porque senão vai virar um podcast sobre etimologia, que eu adoro, mas que não é a proposta. Mas eu acho que todas as definições que a gente está falando, elas de alguma forma retornam a essa coisa de que originalmente era um período histórico que tinha valores mesmo, né? Como se, por exemplo, sei lá, a gente está falando sobre o barroco. No barroco se fazia arte de jeitos específicos. No clássico também se fazia, só que o clássico, como foi talvez o primeiro aqui, foi tipo assim, o primeiro documentado, o primeiro que se falou, isso aqui é um estilo, entendeu? Então ele estabeleceu parâmetros para muita coisa. E aí a gente referencia sempre a ele. E tudo que a gente está falando aqui são, de alguma forma, uma corruptela dessa definição, de referenciar uma coisa anterior que era melhor, ou mais correta, ou que funcionou, tipo, continuou funcionando a partir, né, ao longo do tempo e tal. E aí são várias, né, a coisa vai abrindo, etimologicamente, né, as coisas vão se transformando e mudando ligeiramente o sentido cada vez um pouquinho mais, né, até se tornar, tipo, dá para ver essa árvore de definições abrindo e chegando no é clássico do fulano, chegando na música clássica, chegando no isso aqui é um clássico, sacou? Isso é muito legal, cara, eu fico empolgado com esse tipo de coisa. Bom, mas agora, assim, quando o Pacha falou qual foi a primeira coisa que ele pensou, eu vou confessar que eu cheguei nessa conclusão também, de que clássico, a obra clássica, é uma obra que sobrevive ao teste do tempo, né? Tipo, continua sendo relevante mesmo com o passar de anos e anos e anos. Mas a primeira coisa que realmente não foi isso. Foi ser uma obra que representa um momento ou uma cultura de maneira muito forte e que fica marcado. Que as pessoas voltam a ela para entender aquele período ou aquele lugar naquele período. Legal. Eu não sei se é uma definição muito boa, mas se você pensar na maioria dos clássicos, eles se encaixam nisso, mas talvez seja uma questão de conjuntos e nem todos que encaixam nisso se tornam clássicos, né? Porque se você for parar para pensar, o que faz uma obra ser clássica? É que todo mundo pergunta isso, a academia tem um monte de artigo discutindo sobre isso. Ou seja, a gente não vai chegar numa resposta aqui, né? Hoje. Vai ter várias respostas possíveis, né? Mas assim, eu acho que clássico é aquilo que se convenciona como clássico. Então, várias pessoas decidem que aquilo é um clássico. Mas ela não só decide num fórum, né? Tá todo mundo, agora isso aqui vai ser clássico, tá, gente? E aí todo mundo aceita. Não, acho que é pelo contato dessa obra com outras pessoas,
com outras práticas, com outros conceitos, outras releituras sobre a obra, e aí a permanência dessa, né? Umas vão ficando pelo caminho, outras vão permanecendo. E eu acho que essas vão se tornando clássicas por causa disso, assim. Porque quando você vai estudar arte, a ideia de clássico, né, de arte clássica, de clássico na arte, tem assim, né, a gente vai ter o conceito de atemporalidade, o ideal artístico da coisa e um modelo a ser seguido. Várias obras podem caber nisso, mas isso não é exclusivo dessas obras que são clássicas. Você pode ver uma obra clássica e você não querer segui-la. E isso não tira dela. Você pode até nem gostar. E aquilo não retira da obra a sua qualidade clássica. Por quê? Porque, apesar de você não gostar dela, ela vai sobreviver a você, inclusive. Várias obras clássicas que têm conceitos e personagens e representações muito problemáticas que hoje em dia não devem ser reproduzidas e que continuam sendo clássicos e continuam tendo um valor específico, né? Eu acho que tem muito a ver com essa coisa que até o Pacho puxou no início, que, de novo, a gente está voltando em definições que todas elas são ligeiramente diferentes, mas elas estão em sintonia de alguma forma. Né? Que é essa coisa de que elas talvez sejam vistas no contemporâneo como atemporais, apesar de que nada de fato é atemporal, né? Ela só é mais longa temporal, tá ligado? Digamos assim. Naquela história dos Ozymandias, né? De que, meu império reinará para sempre, você lê isso numa placa de uma estátua quebrada, entendeu? Porque o império ruiu. Então, não tem a temporalidade, não existe de fato, mas, se a coisa durou 3.000 anos, é um tempinho, né? É um tempinho. Então, assim, dá pra gente considerar como uma referência muito louca. Eu acho que é isso que o Paty falou no início, então, voltando. Essa resiliência da obra, né? O clássico é uma obra que ela é resiliente às mudanças do tempo, e isso faz com que ela seja uma representação naquela época, que nem a Nanda falou. Por quê? Vamos supor, anos 20, chutei aqui um período. Se fazia um monte de coisa nessa época, como se fazia um monte de coisa em todas as épocas. Mas o que a gente lembra dos anos 20 não é o que se fazia nos anos 20. São as melhores coisas que fez nos anos 20, porque elas eram boas o suficiente para que elas não fossem esquecidas e substituídas por outras coisas que vieram depois. Entendeu? E as melhores e as piores, provavelmente, também. Os extremos, porque a gente pensa que é clássico e é bom porque é clássico. Tem muito isso, é bom porque é clássico. Às vezes ele era bom naquela época, e agora não é mais bom, porque o tempo muda, né? Isso fez ele perdurar. Ou às vezes ele é só muito ruim, e por ele ser muito ruim ele ficou famoso, né? Eu acho que talvez outra coisa que a gente não falou aqui ainda é que o ser clássico também está ligado, não só isso, claro, mas também está ligado em algum nível à difusão, entendeu? Então, assim, a coisa, ela nem é tão boa, mas quando ela chegou em muita gente, por qualquer motivo que seja, aquilo ficou enrijecido, aquilo criou raízes e se tornou um clássico daquele período, independente daquilo ser bom ou não. Por exemplo, tem várias coisas americanas, do cinema americano, que veio no pós-guerra, que se tornaram clássicos, não porque eram particularmente bons, mas porque o que tinha naquela época era o cinema americano, era ele que fazia cinema. Então, vai ser um daqueles. E sobre isso a gente pode entrar naquela discussão de sempre que a gente é muito colonizado por essas coisas europeias e estadunidenses, e a gente às vezes esquece que a gente também é gerador de próprios clássicos. Né? Inclusive, é difícil nomear, pelo menos para mim, clássicos que não sejam a América e a Europa. Da Rússia da Rússia dá para ir, mas é difícil, sim, a gente não conhece muitos, né? Mas eu vou dar um passo para trás e fazer essa discussão ficar ainda mais interessante, porque eu acho que todo o conceito de clássico é um conceito ocidental, porque ele parte de uma época, de uma parada que é ocidental, que é o classicismo. Talvez o Ocidente nem existe essa lógica de o que é um clássico, não chega, entendeu? Mas da mesma forma, se a gente consumisse mais conteúdo oriental, a gente classificaria o conteúdo deles no clássico pra gente. Sim. Total. Não só oriental, né? Africano, talvez, entendeu? O que é um clássico africano? Sei lá, maluco. Não faço ideia. Agora a gente tá tendo um pensamento muito mais decolonial e a gente tá consumindo mais coisas de outros lugares, o que é muito bom, mas a gente tá consumindo isso agora. Então talvez daqui a 50 anos, talvez nas próximas gerações, comecem a surgir clássicos de outros lugares. Mas a gente não tem ainda esse acesso porque os anteriores não existiam pra gente. Não que eles não existissem, eles só não chegavam na gente. É aquela coisa que a gente falou sobre difusão, né? Sobre alcançar o conteúdo. Tá, se o clássico tem a ver com a passagem do tempo e com a obra perdurar e as pessoas ainda acessarem ela mesmo depois de um tempo, o que é esse tempo? Tipo assim, a partir de... O que vocês consideram? A partir de quando uma obra pode ser considerada clássica? 20 anos, 50 anos, 100 anos? Esse tempo varia também. Porque, por exemplo, a flutuação do zeitgeist cultural contemporâneo, ficou tão palavruda essa frase, né? Desculpa, mas é muito rápido. Então, assim, o que é a cultura padrão hoje, daqui a 3 anos é outra coisa. E nos anos 20, talvez essa música que fez sucesso nos anos 20,
vai durar, talvez, 2 anos, se não música famosa, entendeu? Isso é muito claro em moda. Não sei se vocês acompanham. Porque, tipo, Minha esposa hoje em acompanha. dia, tá na moda coisa de 2010, de 2008. Então, assim, é muito recente. Antes demorava mais, né, pra dar essa volta. Porque esse tempo, então, que você perguntou, Ananda, eu acho que ele varia com o tempo também, entendeu? Então, é uma variável em cima da variável. Então, talvez, sei lá, na antiguidade, né, no helenismo, né, não sei se essa palavra está certa de usar, mas enfim, no período clássico, você talvez tivesse uma moda ou uma expressão cultural que durasse 15, 20 anos, entendeu? E talvez essa expressão cultural hoje dure 6 meses, sacou? E aí já mudou. Então, será que justifica a gente, então, ter mais clássicos surgindo mais cedo porque a cultura mudou? Ou não muda, existe um tempo absoluto de geracional, que talvez seja o próximo ponto que eu iria usar como referência, né? Que uma geração é o que torna um clássico. Né? Se sobreviveu a geração seguinte, ele vira um clássico. É isso que torna, e não uma moda necessariamente. Porque, por exemplo, Beatles é uma parada que eu acho fantástico. A cada geração tem um revival. É tão clássico que cada geração descobre os Beatles em algum momento. E aí tem uma galera que gosta de Beatles que é novinha, aí passa de moda. Aí daqui a 10 anos a galera descobriu os Beatles é legal pra caramba, e tem de novo, e, né? Isso Mas acontece. Eu queria fazer um asterisco aqui sobre Beatles, que eu tenho uma opinião talvez polêmica, que eu acho que ele se encaixa num tipo específico de clássico, que é o clássico que foi melhor, tipo assim, foi melhor na época do que para quem descobre hoje em dia. Porque foi uma coisa que revolucionou. Então, tipo assim, Beatles revolucionou. Ele virou um clássico por isso também, porque as músicas são boas, mas se eu escuto Beatles pela primeira vez hoje, com todos os conhecimentos que eu tenho de músicas atuais, é ok. É isso, né? Um intelectual da literatura, como é que é o nome dele? Sérgio de Gonzaga, que ele falava o seguinte, ele fala assim, ó, a obra, né? Ele fala da obra literária, mas acho que isso pode se aplicar a outras obras, né? Quando ela ultrapassa o tempo por quê? Porque ela persiste na memória coletiva. Isso é fundamental. Não é só a obra persiste ao tempo, tá aí, tem um monte de viaduto aí, né? Poste, que tá aí desde... Isso não faz um hidrante ser um clássico só porque ele tá lá. Mas as sucessivas releituras daquilo, porque aquilo fica impregnado na nossa memória coletiva, né? Ou seja, pela permanência cultural daquela coisa, que aí, no transcurso da história, aquilo vai ganhando características de fundamental para que uma obra seja feita em cima. Isso é muito bom, hein? Isso é muito foda, porque quando a gente começa a olhar para as coisas que... Tipo isso aí que você falou, o Beatles. Pô, de repente, na época aquilo era muito subversivo, foi muito novo. E aí hoje, tanta gente já fez aquilo, já esgarçou tanto aquelas coisas que talvez, quando você ouve, parece só coisa de velho. Mas quando a gente olha da perspectiva histórica, aquilo faz todo sentido do mundo, esses caras serem clássicos de algum jeito, né? Você gostando ou não. E aí vale para tudo, vale para o samba, vale para os esportes, vale para o teatro, vale para a música, vale para a poesia, vale para tudo, né? Os quadrinhos, sobretudo. Isso me trouxe uma outra coisa que a gente não considerou na nossa avaliação inicial sobre o que é um clássico. Será que uma das coisas que torna uma obra clássica é ela ter mudado o status quo, ela ter mudado o paradigma de alguma maneira? Então, uma coisa meio Beatles, sabe? Mas tem obras que não mudam o paradigma no seu próprio tempo. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Kafka, beleza? O Kafka foi um fracasso quando ele estava vivo. Ele morreu sendo um fracassado. Foi o amigo dele que pegou os originais e falou, não, você escreve bem, eu vou vender isso vou publicar. E aí vai lá e publica. Então ele não foi um cara que fez sucesso no período de vida dele. Ele fez sucesso depois de morto. Né? É uma coisa que, sei lá, com Bram Stoker, fez lá escrever o Drácula. Drácula não vendeu nada enquanto o Bram Stoker estava vivo. E aí passou um tempo, pegaram aquilo ali, fizeram uma adaptação para o teatro, aquilo fez sucesso do caralho, todo mundo começou a adaptar aquilo para um monte de coisa, o cinema hollywoodiano lá dos anos 20, 30 pegou aquilo para fazer, bota a cara do Bela Lugosi, e aí vira o Drácula, e depois o Drácula é explorado até os anos 70 com Drácula preto no período Black Exploitation. Entendeu? Será então, assim, que também tem obras que revolucionam e não se tornam clássicas? Você tem um exemplo? Isso é uma boa pergunta. Quanto uma obra poderia ser revolucionária? Eu tenho um exemplo, mas que não dá tempo de saber ainda. A gente pode especular. Por exemplo, da mesma forma que o Victor revolucionou a cena e tal, e hoje em dia é bom, mas ok. Eu penso a mesma coisa sobre a série Game of Thrones. Ela estabeleceu um patamar novo de produção de seriados, certo? E na época era o ápice, assim. Hoje em dia é uma série boa, menos o final. Mas será que vai se tornar clássico? Não me parece uma coisa que vai se tornar clássico. Pode ser que se torne, não sei. Olha só, também, né? Antes de Game of Thrones tinha sido Lost.
Antes, na verdade, antes de Game of Thrones tinha sido Breaking Bad. E antes de Breaking Bad tinha sido Sopranos, e Sopranos é um clássico. Não, e Sopranos, antes de Sopranos veio The Wire. Mas eu aí acho Lost que não tem o hype que os outros têm. Breaking Bad é clássico, todo mundo fala até hoje, mas até hoje é pouco tempo. Pois é. Eu acho que tem uma coisa que é essa ideia que nem a gente estava falando no Esquenta, né, antes de começar aqui. Isso aí já nasceu um clássico, isso é uma falácia, porque ninguém pode dizer que uma coisa nasceu clássica. A coisa em si é que vai se dizer se ela é clássica ou não, no futuro. Mas quando você estava falando de sobre permanecer no imaginário coletivo, eu pensei em uma coisa, guardei para falar depois, acho que agora é a hora, que isso pode ser manufaturado. Essa permanência no imaginário coletivo. Por exemplo, agora tá em alta, sei lá, Morro dos Ventos Uivantes, porque vai sair o filme. E aí, se você continua fazendo... Já teve vários filmes. Se você continua Morro dos Ventos Uivantes é um clássico da literatura. Pois é. Mas ele vai se manter um clássico se você continuar fazendo um filme. Agora, se você falasse para mim que os filmes do Crepúsculo vão ser um clássico, aí eu já não saberia dizer. Porque vão refilmar, porque vão não sei o quê. Também. Mas assim, ele foi um best-seller, não significa que ele é um clássico. Por exemplo, Drácula. Teve muita adaptação em cima, livro, peça, filme, etc. Será que se não tivesse tido nenhuma dessas, ele seria um clássico? Não, você mesmo falou que ninguém ligou. O que torna ele um clássico é que ele foi adaptado. E foi revisto e revisto. Sim, mas isso pode ser comprado. Não, então. É porque eu achei essa pergunta excelente, Ananda. Eu queria ter tempo. Eu queria ter. Não sei se a palavra é tempo, mas eu queria conseguir pesquisar para ver se tem um exemplo disso. Porque eu acho possível, né? Depende dos interesses, né? Quem tem interesse em manter uma obra clássica? Alguém que tem os direitos de uma obra que está rendendo muito, sei lá, entendeu? Talvez, por exemplo. A gente pegar um exemplo que eu não sei se aplica, mas talvez ajude a gente a montar esse quadro na nossa cabeça. O Sítio do Capão Amarelo, ele é uma obra clássica. Todo mundo conhecia, a gente aprendeu na escola e tal. E aí, de uns anos para cá, começou a ficar meio caído falar disso aí, porque o Monteiro Lobato se mostrou um babaca. E aí, peraí, não é tão bom assim, vamos parar de falar de... Não é se mostrou, houve uma movimentação social que, por uma série de questões, se vocalizou, né? Ou seja, vinha nesse processo de vocalização, de existência identitária, que olha para aquilo e fala, como é que vocês tornam um clássico uma merda que é super racista? Correto. Mas, assim, isso é uma coisa nova. E aí, tira esse lugar de clássico? Eu acho que não tira. Não, então, tem mas muitos clássicos racistas. Tem muitos clássicos. Mas para ele com crítica. Mas olha só, essa que é a parada. E aí, nessa história, aí a gente começou a ver o Monteiro Lobato diferente, não é bem assim, pera lá. E aí eu senti que deu uma mornada, Sítio do Capão Amarelo, até ele virar domínio público. E aí, quando virou domínio público, todo mundo voltou a ficar no alto, entendeu? Porque o mercado identificou isso como uma parada potencial de ser explorada. Eu não vi isso, Rafa. Eu não vi essa movimentação. Eu não vejo gente fazendo adaptação do... Rolou quadrinho. Rolou quadrinho. Tá totalmente fora da minha bolha. Nada fez muito sucesso. Vamos combinar, mas rolou, coisas fizeram. Mas será que não fez muito sucesso porque as pessoas sabotaram, não queriam ver justamente por causa desse pé atrás agora? Tem a ver com a galera mais conservadora que acha e aprecia o Monteiro Lobato, justamente porque a galera critica o Monteiro Lobato por ser racista. E será que vai acontecer isso com o Neil Gaiman? É possível. É foda, né? Porque assim, Neil Gaiman tem o Sandman, que é considerado um clássico, né? Porque por uma série de coisas. Ele foi muito discutido na própria época. Né? O Neil Gaiman é um cara problemático. E aí eu acho que tem aquela coisa mesmo da gente separar o autor da obra, que, porra, é muito foda se você olhar para trás. Todos os clássicos, todas aquelas pessoas eram pessoas péssimas, porque elas viviam em tempos péssimos. Eu acho que talvez a linha seja... Enquanto a pessoa tá viva, a gente fica mais receoso, né? Tipo assim, tipo Harry Potter. Tu vai ficar dando dinheiro para aquela mulher? Exatamente. Olha, não, eu acho que só pra gente fazer esse comercial brevemente, pra gente continuar falando que o debate tá super interessante, é lembrar vocês que passou o Dia do Quadrinho Nacional, a gente falando tanto de clássicos aqui, né? Passou o Dia do Quadrinho Nacional há pouco tempo atrás, né? Foi dia 30 de janeiro, lembrando que é o Dia do Quadrinho Nacional, não o Dia Nacional do Quadrinho, são coisas diferentes. Então a gente valoriza o quadrinho nacional. E uma coisa que a gente fez nesse dia e que tá rolando até agora, é que no site da Inco, a gente tem material de graça para você fazer seu quadrinho, se você quiser. Então, lá na aba de recursos, você pode baixar template de página, template de roteiro, fontes gratuitas, tem um monte de material legal de graça, e a gente tem também um calendário que você pode entrar lá e botar na sua Google Agenda, que você pode sincronizar lá mais dias da internet, e você pode ficar sabendo de todos os eventos de quadrinhos e de arte que acontecem no Brasil ao longo do ano. Então, se você tem interesse em participar dos eventos, né, colar com a gente e de fazer os próprios quadrinhos e tá faltando material, entra lá no site,
e pega as coisas, porque tem muita coisa. E essa área do nosso site, ela está constantemente sendo alimentada. Porque Sim. toda hora a gente coloca uma ferramenta nova, pensa em outras estratégias, vai colocar pequenas apostilas lá também, para quem está querendo praticar quadrinho e ainda não sabe muito bem como, ou está querendo aprimorar. Então, a gente vai sempre estar atualizando. Isso é muito maneiro. Não, eu só ia falar que, inclusive, é muito útil o uso dos recursos que tem lá. E não só quadrinho, né? Porque a gente tem também, por exemplo, tabela de orçamento de projeto. Então, são coisas que você pode fazer para arte de maneira geral, não só quadrinho. Foi pensado para quadrinho, mas a gente está expandindo. Então, visite o site da Inco, tem muita coisa legal lá. E não é o caso aqui, né? Porque as matrículas estão fechadas nesse momento, mas as pré-matrículas estão abertas. Se você quiser garantir a sua vaga, porque você está com medo de perder, tá lá. Você pode fazer a pré-matrícula e garantir a sua vaga para o semestre que vem. Aliás, em todos os nossos cursos aqui, né? Tem a listinha, é como se fosse uma lista de espera. Você vai lá e já garante que você consiga a sua vaga, né? Assim que abrir o próximo semestre. Porque esse semestre agora a gente teve vários esgotados, né? Esgotou roteiro, esgotou quadrinho 1, 2 e 3, esgotou HQ Verdade, nem lembro mais, esgotou um monte de curso. Então, vale a pena realmente fazer essa brincadeira. Voltando ao assunto, a gente tá falando sobre Neil Gaiman, sobre a J.K. Rowling e tudo mais. Essa galera tá na nossa geração ainda. A gente não conseguiu achar esse limiar, né? Qual é o ponto que ele vira... Pode ter um clássico na nossa geração? Isso existe? Isso faz sentido? Ou realmente o clássico é uma coisa que tem que ser velha? Esse critério do cara tá morto, eu acho muito positivo. Eu tenho, inclusive, uma regra de vida que é: eu só sou fã de gente morta. Porque gente morta me decepciona, entendeu? Eu também não sei, né? Às vezes a gente descobre uma coisa, mas de maneira geral, né? Não tem como eu gostar do cara, idolatrar a pessoa e aí a pessoa fazer uma cagada e só... Entendeu? Morreu já. Então, enquanto está vivo, eu tenho ressalvas, digamos assim. Eu acho que pode ser um parâmetro de clássico, né? Então, enquanto o autor está vivo, ele pode manchar aquela obra. E aí, depois que morre, não, beleza, agora então pode virar um clássico. Mas talvez seja uma questão de, tipo, vai se tornando clássico. A gente está vendo que aquela coisa está se encaminhando para se tornar um clássico. Por isso que a gente começa a considerar coisas tipo, não sei se foi você, o Pacha, que falou que o Sandman é considerado clássico. Mas é isso, ainda tá não é tão antigo assim. Então, será que é só que a gente está vendo que ele se manteve tão forte por esse tempo que ele provavelmente vai continuar se mantendo forte? Foi dito que não nasce clássico, porque eu pensei tanto tempo, mas tipo assim, 20 anos, sei lá, é um tempo razoável? É o tempo de uma geração nova nascer, né? É quase então 30, né? Essa geração 27. nova chega e já encontrou isso lá, estabelecido. Para muita gente, a internet é um clássico. Tem memes que são memes clássicos. Pô, e meme é a coisa mais efêmera que tem, né? Você lança um meme... mas tem o Trollface, Forever Alone. Então, eu acho que é isso aí que a gente tá falando. A gente vai voltar para aquele lance que eu falei no início, de revolução. Porque existe, de alguma forma, Olha o Matheus falando que tem um museu do meme, cara. Tem um museu do meme, sim. É muito bom, inclusive. Ele explica o nascimento e a queda de um meme, às vezes. É muito legal. Então, eu acho que tem a ver com isso, sobre aquela coisa da revolução da parada. Porque a gente tá falando dos memes clássicos, do Trollface e tudo isso. São memes que eles estavam na gênese do meme. Então, eles ajudaram na construção da ideia do que é um meme, entendeu? Igual os Beatles estavam na construção da ideia do que é o rock, de alguma forma. Então, elas viram clássicas. Quando você pensa em meme, vem isso na cabeça. Quando você pensa em rock, vem isso na cabeça. Já havia rock antes dos Beatles. Havia rock antes dos Beatles. Já havia literatura antes do Stoker. Né? Já havia literatura antes da Divina Comédia. Mas não é literatura. É aquele tipo, por exemplo. Existia rock antes dos Beatles, mas todo mundo tocava de terno. Entendeu? Eles também. Sim, então, eles quebraram. Essa é a parada. Eles quebraram isso de alguma forma. O Chuck Berry tocava de terno. Entendeu? Até gravei um vídeo sobre isso que vai sair em breve. Até o Ringo se tocava bateria com a pegada tradicional de bateria, que é a baqueta da direita assim e a baqueta da esquerda na pegada de militar, que é aquela assim, de caixa, assim, entendeu? E aí o Ringo era ruim, ele não sabia tocar assim e pegava as duas assim. Só que ele era um Beatle, ele ficou famoso, estava na TV e todo mundo falou: é assim que toca bateria então? Que legal, vou copiar. E aí virou uma parada que as pessoas fazem. Quem tá só ouvindo chorou agora com essa descrição do Rafa. Pô, maluco, mas até comentaram num vídeo do canal esses dias, perguntaram pro John Lennon assim, você acha que o Ringo Starr é o melhor baterista da Inglaterra? E ele respondeu: porra, ele não lembra da baterista dos Beatles. Então, assim, é isso, mas as coisas aconteceram, de novo, sobre difusão, né? Por ele estar num lugar específico, uma hora específica, aquilo pegou, né? E se tornou relevante pra caramba. Será que isso aconteceu também de outra forma com outras coisas? Classiconas, assim, por exemplo, pega uma literatura classicona, sei lá, o Fantasma da Ópera. Será que o Fantasma da Ópera é realmente muito melhor do que tudo que estava na época dele? Ou estava no lugar certo, na hora certa, foi visto pelas pessoas certas,
que levaram esse negócio para outro lugar e adaptaram e reescreveram. Isso foi se perpetuando porque existia aquela coisa que o Pacha falou de memória coletiva, de que as pessoas continuaram falando daquilo, entendeu? Mas falaram daquilo não que aquilo era particularmente bom, não que não seja. Não, assim, não é que só ser bom é suficiente, entendeu? Às vezes é só porque o cara estava ali naquele lugar e os críticos estavam lá e viram aquilo. E eu penso muito sobre a situação do Oscar, né? Sobre as indicações que a gente está tendo agora, né? Do Agente Secreto e da Onde Estou Aqui. E eu vi um vídeo muito bom do Iclis. Não sei se vocês conhecem ele. É um jogador científico que largou de falar de ciência e está falando de cinema agora. E ele é muito bom. E aí ele está falando sobre como que funciona essas premiações e indicações de prêmios americanos de cinema, e que não é os melhores são indicados. É que os melhores são vistos pelas empresas que fazem lobby, e eles falam, isso aqui tem potencial, vou botar um dinheiro para que ele seja visto pelas pessoas que votam e seja indicado. Então, existe uma primeira camada de ser bom o suficiente para alguém apostar, mas a partir daí, não é mais sobre ser bom, é sobre ter lobby, entendeu? Então, talvez tenha um pouco disso com tudo que é clássico, tudo que chega. Tudo não, porque não tem um clássico que torna clássico depois que já foi lançado há muito tempo. Então, não todo clássico, né? Ok. Se a gente voltar nesse ponto. Eu acho que não é questão de investir grana, eu acho que não é questão de ter uma máquina incrível, pesada, jogando em cima, porque pensa o Dan Brown. Dan Brown é clássico? Código da Vinci é um clássico? Não, o Código da Vinci é o Big Mac da literatura. Então, coisas até muito... que isso vire um clássico, vai demorar ainda para virar um clássico. Entendeu? Aí vem a outra definição de clássico, né? Porque a gente tem... Definição não, mas talvez a impressão que a gente tem de que clássicos são coisas eruditas. Coisas populares não se tornam clássicos? Tornam-se. Eu acho que sim. O Rafa falou, Fantasma da Ópera, o Corcunda de Notre Dame, Os Três Mosqueteiros, era folhetim, era coisa pop, que saía em folhetim de jornal. Então, isso vem a se tornar muito popular e aí a coisa vai... Será que o Crepúsculo vai ser um clássico? Será que o Crepúsculo vai ser um clássico? O que eu acho incrível isso, porque eu acho que tem a ver com essa coisa de permanece tanto tempo no imaginário, e ele, de alguma maneira, pelo menos é assim que eu tento entender, né? De alguma forma, essas coisas tinham um temperinho ali que subvertia ou que fazia ficar bem diferente do que já estava sendo feito. Porque senão toda obra lançada antigamente seria clássica e elas não são. Né? Então, talvez tenha a ver com essa coisa realmente de revolucionar em alguma instância. Não que não seja, né, mudou o mundo, mas trouxe algo novo para a mesa. Então, era o que a gente falava, né? O que a gente chegava e falava assim, olha só, tem que ser iconoclástico de algum jeito, tem que trazer algum tipo de revolução em cima da coisa. Ela era clássica porque ela ia contra o clássico, o que gera um tipo de paradoxo. Porque, assim, se fosse uma receita de bolo, você botava todos os itens lá, né, numa planilha, e aí gerava, que é o que a Netflix tenta fazer. Vai ter coisa aqui dos anos 80, vai ter coisa aqui de não sei o quê, vai ter coisa não sei o que lá, preencheu a planilha, dá lá um enter e aí vai gerar uma merda lá. E vai esperar que aquilo seja um sucesso. Vai ver que, olha, faz um sucesso até aqui e depois esse sucesso vai minguando. Né? Pacha, você falou um negócio que eu achei maravilhoso, que eu acho que talvez levando a gente para afinar essa definição um pouquinho, que é que o clássico se torna clássico porque ele vai contra o clássico. E é um pouco isso, né? Vamos supor. Eu não falei isso, não, eu falei isso com o Kant. Eu só repeti. Muito obrigado, Pacha, que trouxe o Kant pra gente. Né? Categoricamente o Kant para fazer piada. Enfim, então, o Kant dizia essa coisa de que tem que ir contra o clássico, eu acho que faz sentido por quê? Porque o cara faz uma parada, revolucionou, virou um clássico. E aí o movimento natural da coisa é que todo mundo vai fazer igual, porque se aquilo deu certo, vamos fazer mais coisa que dá certo. E essa é a lógica mercadológica da coisa, entendeu? Até alguém chegar e fazer diferente e quebrar com esse status quo, e aí agora esse é o clássico, porque o clássico é sempre o que quebra. Então tem que ter um ciclo, né, uma coisa meio quase dialética mesmo, né, de que você conversa com a pessoa, né, você conversa com o clássico anterior, discordando na maioria das vezes, né, e ao discordar você gera um novo paradigma, esse novo paradigma agora é o clássico, só que isso é uma conversa geracional, é uma parada que isso não tem como eu fazer. Talvez o clássico não nasce sozinho, não nasceu um clássico agora. As editoras adorariam que fosse assim, né? Os estúdios de cinema adorariam, nasce um clássico, esse é um clássico. Não é. Quantas vezes eu já vi isso, né? Nossa, esse é um novo clássico, esse é um novo clássico. Não é clássico nada, tá entendendo? É uma construção coletiva que acontece... Por quê? Porque ele tem que ter fôlego, ele vai ter que existir, as outras pessoas vão ter que olhar para aquilo e falar que isso é um clássico. Quando, na verdade, a gente não tem esse poder ainda de olhar para uma coisa e taxar que ela seja clássica e ela permaneça um clássico. Porque não é assim, né? Acaba como Harry Potter, né?
o pessoal, Harry Potter é um clássico da literatura infanto-juvenil? Não, ele é um sucesso de vendas e ele está aí impregnado na cultura popular, mas já não está mais tanto. Mas vai ter adaptação nova. Será que vai reviver e aí vai continuar? Mas isso tem a ver com dinheiro. Isso tem a ver com dinheiro. Mas eu acho que o dinheiro ajuda a permanecer. Ele pode ajudar, acho que é isso. Ele é um fator que pode fazer parte da equação, entendeu? E talvez nesse caso faça. A gente não sabe, é isso que o Pacho falou, a gente não sabe. A gente vai descobrir daqui a um tempo. Exatamente. Né? Eu acho que quando a gente fala assim, Harry Potter é um clássico, Sandman é um clássico, a gente tá falando mais, tipo, é mais uma previsão, tipo assim, parece que está se encaminhando para ser, mas é isso, né? Vai ser ou não? Agora, o Watchmen é um clássico? Pra mim, sim, porque ele mudou tudo, entendeu? Essa é a parada. Mas, assim, muita gente não gosta. Muita gente detesta o Watchmen. Muita gente lê o Watchmen e acha um saco. Essa é a fronteira. A fronteira do clássico não tem a ver com gosto. Tem a ver com tudo isso que a gente falou. Né? Pra mim, tem coisa que o pessoal fala, pô, isso é um clássico. Eu, que saco esse clássico. É um clássico bem chato esse. Né? Mas a gente olha pra coisa... A parada é, a gente tem que olhar para essas coisas. E eu ensino isso no meu curso. Bato muito isso com os alunos, assim... A gente olhar para uma história, entender a importância do que ela está contando e poder dizer, essa história é ruim. Ela tem um tema importante, ela está discutindo coisas importantes. Mas como ela foi contada, talvez ela não seja boa para você. Talvez ela não seja boa para ninguém. Mas ela está discutindo temas interessantes. Eu nem diria, essa história é ruim. Eu diria, eu não gostei, mas eu consigo ver que ela é boa. Claro. Né? Então, só que ainda tem essa questão de quem faz essas obras serem pessoas equivocadas pra caralho. E isso impregnar a obra. A gente também tem uma parada que, assim... tem os seus lados bons e os lados ruins, que tem a ver com esse linchamento geral que a gente adora fazer. Olha para uma coisa e julga a coisa do passado com os critérios de hoje, que são os critérios que a gente tem. Né? Então, a gente olha para aquilo e fala, essa obra ela é zoada porque esse autor é zoado. Pô, mas olha só, a obra ela é zoada em quê? Porque ela não pode levar para si o passado desse autor. Mas aí transparece na obra. Assim, às vezes sim, às vezes não. Tá, mas aí... vai depender da obra, né? E quando tá na obra? O que você acha sobre isso? Porque eu sou contra enxugar as coisas da obra, sabe? Calma aí, eu assim, acho que... Tem autores que eu detesto e que eu não vou atrás da obra dele, porque não me interessa a obra. Agora, tem atores que eu detesto e a obra é boa. E eu falo... eu acho que isso é um papo que a gente tem que ter num episódio sobre... É possível separar o autor da obra? Que merece. Todo mundo aí discutindo isso a vida inteira. É muito difícil. Merece muito um episódio sobre isso, de verdade. Porque o que eu queria trazer, voltando para esse assunto, voltando pro ponto, é o seguinte. Tem um aspecto que a gente está falando sobre... é tudo isso que a gente falou. Então, é a grana, é a permanência, é a revolução, é um monte de coisa. É a qualidade, obviamente. Tem um aspecto que eu acho que é importantíssimo pro clássico, e que a gente não tocou ainda. A gente brevemente parou nele quando a Ana perguntou se... uma obra popular pode ser clássica. Que é o seguinte, o papel... que a elitização tem na permanência do clássico. Porque muitas vezes o clássico é um clássico porque a elite fala, eu já li isso aí eu conheço. Faz parte do vocabulário da elite, entendeu? Então é clássico porque se você saca disso, se você manja desse assunto, você tem que ter lido tal fulano. Você não conhece, sei lá quem? Você não viu esse filme tal? Você não leu o quadrinho tal? E é uma coisa que pode ser muito bem estabelecida também até, assim... universidade, né? Tipo, uma coisa pode se tornar um clássico porque todos os professores daquela matéria mandam os alunos lerem aquele livro. Eu realmente não acho que isso seja tão fácil de ser executado, mas eu acho que a constância disso pode vir a fazer uma obra, talvez não tenha essas qualidades todas, seria uma obra clássica, mas eu não sei, galera, ainda fica uma coisa para o clássico, que é por que a gente olha para aquilo como um clássico, por que a gente volta ao clássico? Essa é a parada, sacou? Porque quando eu volto eu adoro o Kafka. E pelos diários dele, Kafka era uma pessoa bem mesquinhazinha, bem escrotinho também, né? Ele era um cara do final do século XIX, início do século XX. Natural ele ser um escroto. Isso aparece no discurso dele, isso aparece nos personagens dele. Mas a obra dele não é ele. Então, quando eu volto a uma obra do Kafka, eu não estou voltando ao Kafka pessoa, eu estou voltando àquela obra que ele me deixou. Só que tem isso que você falou, Ananda. Ele está lá na obra dele, de alguma forma também. Então, o que faz, assim, eu vou perguntar para vocês, objetivamente, tá? Não é uma resposta que vocês vão botar no Enem. Eu quero que a resposta que vocês pensem para você, assim. O que faz você voltar ao clássico? Eu voltar num clássico que eu já conheço ou eu ir até clássicos? Não, você reconhece que aquilo é um clássico e aí você volta àquele clássico. Você
Pô, sei lá, Jane Austen, já li Jane Austen 4 vezes. Por que você leu Jane Austen 4 vezes? Por que eu li Kafka 100 mil vezes, entendeu? Tipo, por quê? Por que eu volto lá? Eu tenho uma... Eu acho que tem isso do que ele representa, assim, muitas vezes pra mim, a revolução. Acho que quando eu gosto de um clássico, geralmente, pode ser só porque divertido, mas geralmente é porque eu consigo reconhecer, ver ali essa revolução, essa pequena revolução. Então, eu volto, talvez, por essa revolução, por ser interessante esse aspecto. Eu acho que essa definição de clássico, ela é muito... O aspecto social é muito mais importante do que o aspecto qualitativo dessa obra ser um clássico. Então, acho que a gente volta no clássico porque todo mundo volta no clássico. Então, mas você volta num clássico que você achou ruim? Claro que não. Às vezes volta. Mas porque assim, será que eu achei ruim mesmo? Será que eu não entendi? Todo mundo fala disso, todo mundo entende isso, não é possível que eu tenha achado ruim. Então, é uma coisa de que existe um zeitgeist, um senso comum de que mas todo mundo... Qual clássico ruim que você voltou por causa disso? Porque você falou assim, pô, realmente, acho que eu não estava com maturidade para ler isso nessa época. O Iluminado. Vou voltar nele. Qual? O Iluminado. O filme. Clássico. O Iluminado. Ah, o filme. Eu acho um lixo esse filme. Horroroso. Mas todo mundo ama esse filme. Eu falo, não é possível. Não é possível que eu não entenda. Cadê a genialidade desse filme? Eu já vi umas 3 vezes e todas vezes eu vejo, cara, que é um lixo esse filme. Rafa, para de ver, cara. Sim. Tá ligado? Para de ver. Eu vi 3 vezes, na terceira eu falei, não é pra mim mesmo, é isso. Por que tá se martirizando? Mas então, mas eu acho que... Mas eu já fiz isso com o livro, mas foi mais tipo assim, eu comecei, não gostei, parei. E aí eu dei um tempo, falei, vou voltar pra tentar de novo, porque, pô, todo mundo fala, deve ser bom, eu quando eu tava no momento. Aí eu volto e tento de novo. Mas é porque eu não terminei da outra vez, entendeu? E aí no final eu não gostei de novo. Tipo assim... Então, porque tem essa coisa que eu falei, eu acho que esse aspecto social e elitista um pouquinho, né? Se você não quer ficar fora da conversa, se o diálogo é sobre essa parada e você tá... Você quer, vamos supor, eu sou quadrinista, eu falo de quadrinho. Se tem um quadrinho clássico e eu não li esse quadrinho, eu não tô inteirado desse quadrinho, numa roda social, eu fico de fora. Tá, mas uma coisa que você não trabalha, uma coisa que não é o seu trabalho. Você faria isso também. Porque o trabalho é diferente, né? Mas é difícil porque, como a gente trabalha com arte, assim, é difícil a gente... Se eu fosse bancário, talvez eu não voltasse no clássico. Mas como a gente trabalha com escrita criativa, o quadrinho é uma coisa, mas a gente nunca é isolado, sacou? Uhum. Então não dá pra gente separar essas paradas tanto assim. E tem coisas que, por exemplo, um caso específico que eu sinto que eu achei bem interessante. Tem algum motivo pra gente voltar no clássico. Um deles é esse que eu falei, todo mundo tá lá, então você tem uma coisa de FOMO, né? Você, porra, eu tenho que estar também, né? E isso é uma coisa que eu acho que perpetua o clássico como clássico, né? Essa coisa do imaginário coletivo que todo mundo tá falando. Mas outra coisa aconteceu isso e eu quero talvez negar de alguma forma ou discutir sobre aquilo ali. Por exemplo, Drácula, que o Pacha falou mais cedo. Tudo que você vê de Drácula, posso estar enganado nessa definição, vocês vão dizer o que vocês acham, é erotizado de alguma forma. É uma parada da relação dele com a mina e com tudo. Eu li Drácula, eu não vi isso. É um livro maneiro, achei maneiríssimo, interessante, uma parada das cartas, maneiríssimo. Eu não vi esse erotismo que tudo que tem de Drácula passa. Eu que li errado, ou será que em algum lugar aí desse telefone sem fio se tornou uma parada erótica, né, da parada do vampiro pegando a mulher de novo? Não senti isso, não. Eu achei uma relação diferente. Achei diferente. Achei um livro de mistério, um livro de investigação. Interessantíssimo, por sinal. Sei lá, então acho que é isso. Todo mundo tá falando uma coisa, às vezes você quer ler pra entender se é aquilo, e aí você discorda, porque outra coisa do clássico é que são livros que tem... ou obras que são, por serem complexas em algum nível, eles têm possíveis interpretações, entendeu? Não é definido. Então as pessoas debatem sobre porque as opiniões são divergentes. Então você vai querer falar sobre... Não, mas eu concordo. Não, eu discordo. Um que eu acho, de novo, que a gente talvez vire clássico é o Agente Secreto. Porque é um filme... Saiu agora, não tem como dizer se vai ser clássico ou não. Mas é um filme muito aberto em muitas coisas. Então as pessoas vão debater muito sobre ele, porque discordam do que está acontecendo, e isso vai fazer com que talvez o debate se perpetue, e o debate perpetuado, somado ao fato de que a elite vai falar, não, mas eu entendi. Você não entendeu o filme. Eu entendi o filme. Isso vai fazer com que você crie esse debate eterno, não eterno, mas assim, longo, isso vira um clássico. Não sei se eu fui muito longe, mas enfim, é isso. Então, tem coisas aí que eu achei interessante na tua fala. Cara, se você for pensar nisso aí que você falou do Agente Secreto, né? O Cidade de Deus. Cidade de Deus, para muita gente, ele já é considerado um clássico. Só que Cidade de Deus não foi criado para pensar em ser um clássico. Ele tem uma estética muito interessante, mas é uma estética do tempo dele. Só que ela era tão inovadora que ela tinha uma estética meio videoclipe às vezes. E o tipo de filmagem e o tipo de escalação de elenco
e o tipo de montagem, que uma história foi encadeada para ser contada, porque o livro é diferente, tá? Do que foi mostrado na tela. Não tinha tantas essas idas e vindas, esses cortes abruptos, né? Era uma história um pouco mais regular da geração, da fundação da Cidade de Deus até o momento ali nos anos 80. Esse filme ele vira um clássico por quê? Ele cai no imaginário popular e esse imaginário popular se enriquece com o que é feito ali. Ele vira jargão, dadinho ao caralho, e, enfim, né? Todas as coisas que tem a partir daquilo ali. Esteticamente, ele é emblemático, e aí várias pessoas vão querer copiar aquilo esteticamente. Detalhe, eu não estou falando só aqui do Brasil, estou falando do exterior. Ou seja, esse tipo de endosso, esse tipo de reverberação, eu acho que é isso que faz com que um clássico seja um clássico. Era o Calvino que falava isso, né? Que, tipo, cara, o clássico, uma obra é clássica porque ela não terminou de dizer o que ela tinha para dizer. Então as pessoas voltam nela. E aí, é isso que eu acho, por exemplo, quando eu volto para ler Kafka, ou eu volto para ler Saramago, tá entendendo? Eu volto lá por quê? Porque aquela obra não terminou de me dizer tudo. Eu ainda tenho coisa para leituras a ser feitas ali. Eu ainda posso olhar para aquilo e falar, porra, eu não tinha pescado isso da primeira vez. E aí você volta, e você volta, e você volta. É isso que me faz voltar para um clássico. Eu olhar para aquilo e falar, porra, sei lá, Planeta dos Macacos. Para todos os efeitos, é um filme bem esquisito, primeirão lá. Mas ele é um clássico, por quê? Por causa disso. Quando a gente volta, a gente percebe um outro detalhe. Nem que seja para criticar, tá entendendo? Nem que seja para você olhar com os olhos de hoje e falar, pô, que coisa bizarra esse cara fez isso aqui. Mas ele ficou entranhado na memória popular nossa, na memória coletiva de uma certa forma. Sei lá, Akira, se você for parar para pensar, Akira é ali anos 80, é aqui do lado, foi há pouco tempo atrás, 40 anos atrás. E aí Akira vira um clássico. Vira um clássico e depois vira um desenho animado. E aí todo mundo volta pro mangá. Aí volta a revisitar. E aí todo mundo faz a mesma cena da derrapada com a moto. Então, essa constante revisita, como, sei lá, Don Quixote. Don Quixote é um romance de cavalaria esquisitíssimo, cheio de fragmentos, mas é um personagem super interessante, que é muito espanhol, e, no entanto, cai no imaginário popular, vira musical da Broadway, e aí todo mundo canta as músicas do Don Quixote, e o pessoal acha que aquelas músicas estão no livro, não estão, porque faz parte do musical da Broadway. Por quê? Porque pegaram o clássico e foram puxando tantas coisas ali, vão saindo tantas coisas, né? Como Mil e Uma Noites. Quando você vai... Todas as histórias de Mil e Uma Noites estão espalhadas em um monte de outras coisas. O Aladdin, o Alibaba, os 40 Ladrões, enfim, tantas coisas que saíram dali de dentro que viraram outras histórias por causa disso. Acho que é por conta das pessoas olharem para aquilo e falar, porra, isso é um clássico. Tem um filme brasileiro, eu esqueci o nome do diretor. É um filme... Ele é dos anos 2000 e pouco, assim, 2016, eu acho, chamado Come Back, né, que é um retorno. O nome está em inglês mesmo, Come Back. Nesse filme é a história de um matador, pistoleiro, matador, bem coroa já, saindo de serviço, e aí chamam ele para fazer o último serviço. E tem um cara que é muito entusiasmado com ele, que quer aprender com ele, e ele não quer nada com aquele cara, ele não dá muita ideia pro cara, porque ele é um jeitão dele, meio fechadão. E tem um momento do filme que ele fala o seguinte, ele fala, pô, como é que você sabe que é uma chacina? Precisa de quantas pessoas mortas para ser uma chacina? Aí ele tá dirigindo o carro e fala, que é ele, o matador mais velho, né? Tá dirigindo o carro e fala, não sei. Você olha e diz, isso é uma chacina. E eu acho que o clássico tá meio que isso, assim. Você olha e fala, porra, isso é um clássico. Porque todo mundo já fez, porque todo mundo derivou daquilo, porque aquilo se reverberou, aquilo tá entranhado na gente. É tipo isso, né? A gente tem tanta coisa clássica dentro da gente que a gente nem sabe às vezes. Né? Eu acho que é por aí, assim. Eu não consigo afirmar, a academia vai me contradizer, vai aparecer gente nos comentários falando que não, mas eu ainda concordo com isso, que tem essas coisas todas que a gente falou aqui. Permanência, né? O Rafa falou de resiliência, mas eu acho que é isso, é permanência, esse poder de influência, né? Revolução, debate. E ser referencial, né? E ser referencial. Porque é ícones, diferente, né? Criar ícones. Exatamente. É porque é isso, porque são coisas que, às vezes, o clássico chega na gente tão mastigado que ele quase não tá irreconhecível de alguma forma, entendeu? Você nem sabe que é mais o clássico, mas ele tá lá de alguma maneira. Outro motivo pelo qual eu referencio o clássico, que o Paty perguntou mais cedo, né? Por que você vai num clássico? Às vezes é para ver o material original, porque eu tô curioso. Porque eu vejo alguém fazendo uma parada e Mil e Uma Noite pra mim foi assim. Eu vi tanta coisa de Mil e Uma Noite e eu meia culpa que eu sou meio... Essa coisa orientalista, eu acho maneiríssimo essa ideia super problemática, né, de você idealizar o Oriente Médio ali, acho maneiraço aquilo ali. Então eu falei, porra, eu quero ler o Mil e Uma Noite. E eu li o Mil e Uma Noite, é fantástico, recomendo demais. É totalmente diferente da história que a gente conhece. O Aladdin tem dois gênios.
Sacou? É muito doido, tem várias... Mas por isso que eu acho que dá para manufaturar um pouco essa persistência, porque as adaptações chamam pro original, né? Então, eu Isso, acho que isso é consequência dele ser um clássico, eu acho. mas talvez seja um loop de feedback positivo, entendeu? A parada vamos talvez, tentar montar pra gente ir pro final, que a gente tem hora já que estão reclamando com a gente. Você tem uma obra que revolucionou de alguma forma, ela tem uma coisa nova, e aí por ela ser nova, alguém chama a atenção de pessoas e ela difunde. Quando difunde, pessoas veem que dá para explorar aquilo mais, e aí exploram conversando, vai para academia, aí alguém vê dinheiro naquilo, bota dinheiro naquilo, e a coisa começa porque tem dinheiro, mais pessoas olham, e começa a criar uma câmara de eco ali, e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. Às vezes essa câmara de eco morre, e às vezes a câmara de eco cresce, e é muito difícil apontar os fatores de forma genérica. Acho que cada caso é um caso muito específico. Eu acho que a gente chegou perto. Tipo assim, ter algum tipo de revolução naquilo que ela tá fazendo, ter pano pra manga pra debate. Eu acho que são dois elementos muito importantes, assim. Você vê em todos, sei lá. Dela ter o que dizer, né? Da obra. Essa obra precisar Talvez ter seja o requisito mínimo, e aí vão ter outras influências que vão... A gente tava falando antes de... nasce um clássico, né? Por exemplo, Angola Janga, né? Do Dessalete, né? A gente sabe do trabalho do Marcelo, é incrível. Então, é uma obra que tem potencial para virar um clássico, mas ela não nasce um clássico. Ele não fez a obra pensando, isso aqui vai ser um clássico, né? Até porque eu conheço ele não é esse tipo de gente, né? Não é prepotente desse jeito, mas ao longo dos anos a gente vai ver que essa obra pode vir a se tornar um clássico. Ou mesmo o Itamar Vieira, com o Torturado. Ele não escreveu aquilo pensando que aquilo vai ser um clássico, mas aquilo reverbera. Pode ser que vire uma obra clássica da literatura brasileira. Mas Machado, quando estava escrevendo lá atrás, ele não estava pensando nisso. Vou escrever aqui, isso aqui vai virar um clássico. Porque a gente está no nosso tempo. Ele era um cara que fazia jornal, que fazia fascículo, entendeu? Folhetim, né? Então, eu acho que tem essa parada que você falou, que essa obra tem o que dizer, e aí as pessoas voltam para saber o que ela está querendo dizer. E como ela vai atravessando o tempo, aquela obra vai comunicando com o seu tempo de contato, né? Então, enquanto essa obra está em contato com o tempo presente, ela tem coisas para dizer no tempo presente também, e não só a dizer com o tempo passado. Por isso que a gente lê, sei lá, o República, do Platão, a gente lê sei lá, pense aí em qualquer Mil e Uma Noite, quando a gente está falando, que a gente fala, isso aqui comunica com agora também. Como, sei lá, os contos de fadas, né? Eles não são clássicos à toa, eles estão o tempo inteiro ali falando de uma infância muito perturbadora do passado, mas que serve como metáfora para as coisas de hoje. Então, acho que tem essa coisa da universalidade, né, dos sentimentos. Mas eu ainda estou com o Rafa que fala, olha, muita coisa de clássico é porque o Ocidente disse que é clássico. E a gente meio que assume aquilo como uma... Em outro lugar, talvez seja tradição. Não seja chamado de clássico, seja chamado de tradição. Olha, essa é a tradição tal, de fazer assim, né? Que aí vira um fazer e não só refletir como um impacto sensorial na gente, né? Eu adoro essa ideia da gente discutir clássico. Acho que, sei lá, merecia até um episódio a mais sobre isso, porque não esgota o tema e a gente pode fazer um episódio só discutindo os clássicos. A gente pode pegar casos específicos para dissecar, seria legal pra caramba. Isso seria muito bom. E aí a gente pode passar pelas adaptações dele também. Nossa, sim. Tudo Comentem isso, por favor. Quais vocês querem? Se vocês quiserem, isso que a Ananda falou. O pessoal tenta... Ou o cara cria aquilo ali pensando que aquilo vai ser um clássico, ou aquilo ali é rejeitado e depois vira um clássico. Um exemplo disso é a Fase Racional do Tim Maia. Ele fez aquilo, não teve repercussão nenhuma, foi super mal recebido. Ele estava dentro de uma seita espiritualista ufológica e fazendo propaganda de livro. Todo mundo odiou, eles odiaram e recolheram os discos. Passa-se um tempo, o pessoal descobre que existe uma riqueza musical ali dentro e aquilo vem a ser um clássico. E aí, por exemplo, os Racionais viram Racionais por causa do disco da Fase Racional do... Eu não sabia, não é mesmo? Né? E assim, muitas outras coisas, né? Pegam aquilo aí e vira sample de um monte de coisa e tal, pessoas regravam, né? Aquelas músicas que ele odiava voltam para ser um clássico da música popular brasileira, né? Mas que não fez sucesso nenhum naquela época, foi horrível, não vendeu nada, eles recolheram os CDs todos. Eu só digo que... né? Os vinis, né? Leiam o livro Universo em Desenvolvimento. Tu acredita que eu tenho um livro desse? É mesmo? Tem, mas eu não vou botar ele como clássico, não. Inclusive, eu achei na rua. Tá na hora, né? Vamos lá. Chegado o nosso momento, pessoas.
é chegado o momento do dever de casa. E aí, o que vocês prepararam para o nosso dever de casa? Eu trouxe um dever de casa brasileiro e um dever de casa gringo, que são clássicos. Um que é um clássico notório e um que eu considero clássico. Porque eu não sei se talvez vocês discordem, talvez eu praticamente discorde. O clássico geral é Little Nemo. Porra, isso é muito clássico. Que bom demais. E é clássico porque é o que a gente falou, né? Resumo o que a gente falou. O McKay aqui fez tudo. Ele zerou o que dá pra fazer com um quadrinho, tá ligado? Uhum. Tudo que a gente faz hoje, de alguma forma, a gente tá referenciando a ele, porque ele fez tudo que dá pra fazer. É muito, muito, muito bom mesmo. Isso aqui só tem da época de 1905 até 1914, mas tem mais de Little Nemo do que isso. É porque não cabe, é muita coisa mesmo. Quem puder encontrar isso, não sei se tem aí. Era publicado periodicamente? Era publicado em jornal. E era um tabloide, era enorme, assim, ó. Com umas páginas gigantes, assim. E saiu, ele brincou com tudo que ele podia brincar com arte sequencial aí. Sim. É maravilhoso, vale muito ler. Eu tenho a edição, essa edição, que é gringa, e eu tenho a edição brasileira também, 2 volumes. Então, saiu há pouco tempo, eu acho, uma reedição disso aí, né? Acho que vale procurar. E de onde saiu? Acho que é da Figura? É, da Figura. Talvez. Tá ali. De 1905 a 1909, de 1910 a 1914. Então, e o clássico que eu queria indicar aqui, eu considero o clássico brasileiro, é isso aqui. E talvez tenha a ver com a experiência pessoal, né? Isso é Tungstênio, do Marcelo Quintanilha. Porque quando eu estava estudando quadrinhos e começando a entender quadrinho brasileiro, isso aqui foi muito formativo para mim. Então esse é o seu clássico pessoal? Então, eu acho que assim, ele virou filme, ganhou o prêmio de Angoulême, foi talvez, não sei se foi o primeiro brasileiro, pelo menos um dos primeiros brasileiros a ganhar um prêmio de Angoulême, que né, hoje em dia aconteceram outros, mas na época foi muito impactante isso. E virou filme, virou um monte de coisa, então ele reverberou, ele foi adaptado. Eu considero que, se não é ainda, vai virar um clássico, mas para mim, pessoalmente, é muito formativo, então por isso... Então, tem um outro aspecto do clássico, né? Talvez esses clássicos são obras que foram formativas de alguma forma pra gente, por estarem lá na academia, por estarem nos lugares de aprendizado. Eu queria só fazer um adendo. Eu tava pensando que eu li o clássico dos clássicos ano passado, que foi a Odisseia. Olha só. Porque a gente vai se separar pensando em todas as definições que a gente deu, né? Inclusive, enquanto eu li, eu refleti que provavelmente é o livro mais antigo que eu vou ler na minha vida. Porque, tipo, o que tem mais antigo que isso? Só se tu considerar a Ilíada. Mas também vou ler, então... Enfim. Fala aí, vai fazer uma coisa mais antiga? Meu Deus do céu. Enquanto o Rafa pega, eu já vou fazer o meu dever de casa aqui. De repente, algum livro chinês, algum livro né, que é anterior a isso. Mas então, meu dever de casa é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é, né, um clássico nacional. É da década de 30, então, que é uns 90 anos aí, né? Cara, retrata uma realidade que nós, sudestinos, né, pessoal, todo mundo que tá gravando, vemos muito pouco, né? Então, é uma família no sertão, tentando sobreviver à seca, peregrinando para sobreviver, e sofrendo com muitos outros problemas também, desigualdade social e tal. É fácil de ler e traz debates muito interessantes, então eu acho que se encaixa muito bem o que a gente está falando até agora. Recomendo demais. E, ó, esse aqui eu comprei num sebo R$10, você provavelmente encontra também. Esse livro é fabuloso, fabuloso. Ananda, tem um livro que eu confesso que não consegui ler todo, porque ele é muito ruim de ler. Mas eu peguei para ler e eu vou ganhar você nessa corrida aí, que é a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh. Que tecnicamente é o livro mais antigo que existe, na verdade. Ele é muito ruim. É ruim? Tu começou me convencendo, mas esse muito ruim já me desanimou, porque deve ser difícil. Não é que ele é ruim, é que ele é um grande poemão bizarro, entendeu? E essa versão é uma versão anotada, né? E aí é muito mais interessante você ler as anotações e entender, porque ele tá falando com um leitor que não é a gente mesmo, assim, tá ligado? Então é muito difícil acompanhar o que tá acontecendo, porque ele fala de coisas que a gente não entende. Mas assim, é até legal por isso, né? Por você ler uma parada que, caralho, é outro universo, sei lá, 5 anos atrás, como é que isso, né? Tá maluco, é muita coisa. Enfim. O pessoal fala que é a primeira história de super-herói. Mas total, tem até o sidekick, inclusive. Meu Deus! Que é o nome dele? Enkidu. Que é tipo Piccolo. Ele é o vilão, aí eles ficam amigos, ele vira o sidekick. É muito bom, cara. Assim, nesse sentido é muito legal. Olha o spoiler. De 5 anos. O meu clássico é a trilogia do Acidente do Mutarelli, que foi compactada num livro só, que é o Diomedes, que é o Dobro de 5, o Rei do Ponto, e eu esqueci o nome do outro. Que ele saiu em 4 partes, na verdade, ele não saiu. Eu tenho todos eles aqui, inclusive. Que é a Soma de Tudo, que é a parte 2. Parte 1 parte 1
e 2 do Soma de Tudo, que o Soma de Tudo é o último volume, né? Dobro de 5, o Rei do Ponto e a Soma de Tudo em 2 partes. E isso tudo foi reunido num livro só. E assim, o Mutarelli nessa época estava se afastando um pouco do tipo de quadrinho que ele fazia, que era um quadrinho muito pessoal, exorcizando todos os seus demônios. E aqui ele coloca muito de um processo dele de investigação pessoal também, de revisitar o passado, de revisitar gente do próprio passado, gente do convívio dele, colocar isso na história. Então, ele vira um clássico para mim, embora o autor ainda esteja vivo, né? Mas ele é um clássico, eu considero ele um clássico porque ele ainda é referência para muita gente. Muitas pessoas que querem contar suas histórias encontram nessas histórias do Mutarelli uma fonte de consulta constante. E veja, o Mutarelli está super conservador aqui. Ele faz até uma divisão de quadros assim bem europeia, bem segura no que ele está se propondo ali. E é muito legal, porque quando a gente olha esse tipo de construção muito certinha, caretinha, né? Ele vai lá, coloca o personagem dele, que é um caos na Terra, né? E por onde ele vai, o caos é arrastado junto, e isso vira vira quase uma epopeia de um personagem catastrófico, fazendo um monte de merda e sendo uma pessoa bem escrota. Então eu considero ele um clássico do quadrinho nacional. A gente pode falar de outros clássicos, né? Tem o Shimamoto, tem outros autores, né? Tem o Flávio Colim, que a gente falou antes, vários outros autores brasileiros que são, mas esse aqui, para além de ser um clássico do quadrinho, na minha opinião, é também um clássico para mim. Um clássico formador? Não sei, porque não é tudo que tem aqui que eu uso para minha produção, mas ele me inspira como potência. E aí, vamos decidir qual é o emoji que a gente vai pedir para as pessoas colocarem, para quem assistiu até aqui, até o final? Eu já tive uma ideia. Qual a ideia? O que vocês acham? Para ficar diferente, não ficar botando livrinho, que a gente já botou 20 vezes. Um vampirinho, por causa do Drácula. Porra, e tem vampiro? No meu celular tem, acho que tem. O Android tem e o iOS deve ter também. Tem emoji de vampiro? Galera que ficou até aqui, bota o vampirinho pra gente saber que vocês chegaram até aqui. Ou morceguinho. Pode ser também morcego. E fala qual clássico vocês gostariam que a gente fizesse episódio de mergulhar num clássico e secar. Clássico, Pode ser uma eu acho que a gente tinha que pegar um clássico nacional e um clássico gringo. Porque senão a gente só vai ficar falando de gringo aqui e não tem nada que me dê mais preguiça de ficar só discutindo coisa gringa. Tá isso, gente. Comentem ideias. Pessoas, adorei, colegas, vocês são incríveis. Eu adoro gravar com vocês. Adoro gravar com a Nanda, já tá com saudade. Rafa também. E, pessoal, siga a gente nas redes sociais. Fica atento aí nas coisas que a gente da Inco vem produzindo. Está sendo um ano muito poderoso para a Inco. Temos assim um semestre abarrotado, com um monte de cursos novos, com professores novos trabalhando com a gente, futuros professores vindo aí também para novas disciplinas que a gente vai dar na Inco. E se você está afim de fazer arte, se está escutando isso até aqui, esse é o sinal, vem fazer arte. Beijo. Juízo, galera. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.